Olá, meus queridos. Eu sou o pastor Francis Bittencourt, pastor auxiliar na Igreja Batista Getsemane e também psicanalista, diretor da Clínica Jardim de Deus. E eu quero dar a você as boas-vindas ao programa Encontro no Getsemane, do nosso querido pastor Jorge Linhares. É um grande prazer estar chegando até a sua casa para tratarmos dos assuntos que Deus tem com a gente. Hoje nós vamos falar sobre o tema Como se tornar um vencedor. Nós vamos basear o nosso encontro de hoje no que está escrito em Gênesis, no capítulo 32, no versículo de número 28. E enquanto você abre aí para conferir com a gente esse texto, eu vou deixar você com algumas das nossas informações. Samaritano. Eu falei, então, copia, seja cópia dele. Que você possa fazer algo por alguém, mesmo quando eles não acreditem em você. Deus abençoe vocês. Ele vai cuidar dos nossos negócios. Você sabia que temos cultos nos lares? É isso mesmo. Se você tem interesse em receber um culto em seu lar, é só entrar em contato com o pastor Disney pelo número que aparece na tela. Não perca a oportunidade e fique ligado para os cultos do último dia do ano. Solte o vídeo. Dia 31 de dezembro, você e sua família têm um encontro marcado com Deus. Vamos nos despedir de 2025 e entrar em 2026 do jeito certo, na presença do Senhor, com fé, força e comunhão. Às 9h30 da manhã tem Ministério com Família. Às 15 horas, diáconos, legendários, conselheiros e mão amiga. Às 18 horas, juniores, adolescentes e juventude. E às 21h30, Culto da Virada, com o pastor Jorge Linhares, ministrando com unção, poder e autoridade. Na Getsemane Sede, será uma noite de celebração, gratidão e alegria, fechando 2025 com louvor e abrindo 2026 na presença de Deus. E não é porque 2025 está acabando que as programações da Igreja Batista Getsemane também acabam. Muito pelo contrário, a agenda para 2026 já está repleta de eventos. Olha só, Congresso Intimidade, dos dias 10 a 13 de janeiro, com a presença do pastor Josimar Fonseca e pastor Jorge Linhares, no Templo Sede, sempre no horário dos cultos oficiais. Acampamento de verão dos juniores, tema Na Trilha, dos dias 10 a 14 de janeiro na sede campestre. Idade de 9 a 12 anos. Inscrições abertas. No período de carnaval, teremos o congresso Juntos à Mesa, dos dias 14 a 18 de fevereiro na sede campestre. As inscrições já estão abertas. Ei pessoal, olha só, hoje eu vim falar para vocês da maravilha que é participar do Jardim de Deus, da Igreja Getsemane.
Veja bem, primeiro, que você é totalmente trabalhado no campo almático e do corpo também. Além do espiritual, é claro, porque nós somos corpo, alma e espírito. E segundo, porque além de tudo você vem para essa maravilha de retiro. Olha isso, gente, nesse lugar maravilhoso que o Senhor separou para nós. E você ainda tem o privilégio de visitar uma réplica do túmulo de Jesus Cristo, como aquele que está lá em Israel. Olha só, gente, a pedra, a porta do túmulo. He's not here, ou seja, ele não está aqui. For he is risen, ou seja, ele ressuscitou. Dia 31 de dezembro, você e sua família têm um encontro marcado com Deus. Vamos nos despedir de 2025 e entrar em 2026 do jeito certo, na presença do Senhor, com fé, força e comunhão, todos juntos, com a família de Deus. Às 9:30 da manhã tem Ministério com Família. Às 15 horas, diáconos, legendários, conselheiros e mão amiga. Às 18 horas, juniores, adolescentes e juventude. E às 21h30, culto da virada, com o pastor Jorge Linhares, ministrando com unção, poder e autoridade. Na Getsemane Sede, Rua Cassiano Campolina, número 360, Dona Clara. Será uma noite de celebração, gratidão e alegria, fechando 2025 com louvor e abrindo 2026 na presença de Deus. Muito bem, vamos conferir agora o que nos diz o texto de Gênesis capítulo 32 e versículo 28. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Jacó era um homem como qualquer um de nós e ele era gêmeo de Esaú. E quando Jacó nasce, ele sai segurando o calcanhar do seu irmão, e isso gera para ele, até com uma imagem engraçadinha de um bebê segurando o calcanhar do irmão, gera para ele o nome de Jacó, que dá a ideia justamente de quem queria tomar o lugar do seu irmão ou puxar o seu irmão para trás, coisa que mais no futuro acaba tomando um contexto de suplantador. Acontece que essa marca na infância de Jacó acaba também sendo um padrão mental que se repete ao longo de toda a sua vida. Na fase adulta, Jacó realmente toma o lugar do seu irmão no que diz respeito à bênção da primogenitura. E ele faz isso de uma maneira que dá a entender que ele passa o seu irmão para trás, tem que fugir de onde vivia, e a partir daí começa uma saga que você pode conferir em Gênesis a partir desse capítulo. Interessante que essas marcas do passado são ainda hoje capazes de conduzir o nosso presente e, se não modificá-las, também influenciar em nosso futuro. Tornam-se padrões de repetição. E se alguns padrões de repetição nos conduzem à derrota, é necessário que eles sejam quebrados para chegarmos à vitória. E aqui, nesse texto, nós temos algumas informações preciosas da parte de Deus, de como você pode sair da situação de um passado de derrotas para um futuro de vitórias e passar a ser reconhecido, assim como Jacó, como vencedor. Vamos entender esse texto. Bom, Jacó, ele tem uma luta. E a luta era com uma figura que algumas vezes é descrita como homem e depois como anjo, como Elohim, podendo ser até mesmo uma referência a uma teofania, a aparição de Cristo antes da sua encarnação. De sorte que existia ali uma figura divina. E Jacó, durante uma madrugada, começa a lutar com essa figura divina. Ele fica sozinho no caminho de retorno, estava prestes a reencontrar com seu irmão e reencontrar com o seu passado. E nesse momento, ele começa a orar. E esse homem aparece, um mensageiro de Deus. Ele aparece ali naquele instante com o intuito de abençoar Jacó, mas Jacó não reconheceu que era Deus que estava ali com ele.
Talvez pela tensão na qual Jacó estivesse, talvez pela noite escura, talvez pelo momento sombrio. Todo momento sombrio às vezes deixa a gente cego diante das providências de Deus. E então, ao invés de ser abençoado, simplesmente, Jacó inaugura uma luta com aquele homem. Interessante que o texto não fala que Jacó lutou com Deus, mas diz, lutou com ele um homem. Ou seja, era Deus que lutava com Jacó. Porque quando a gente está em noite sombria, às vezes Deus tem que lutar com a gente para nos abençoar. É incrível isso, né? Mas é uma grande realidade. E o que a gente aprende com essa luta? Nessa luta, Jacó se põe de maneira, com todas as suas forças, de maneira abrupta, a lutar contra a bênção de Deus sem saber que estava fazendo isso. E Deus vai lutando com ele até o momento em que a manhã já vem chegando, e então o anjo toca na coxa de Jacó, desloca a sua coxa e a partir daí Jacó cai no chão e a luta termina. É sobre essa luta que o anjo diz, lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Como é que pode acontecer isso? Como que você pode aparentemente estar perdendo uma luta e ser chamado assim mesmo de vencedor? Observe, para quem estivesse olhando aquela luta de fora, ia ver que a vitória foi do anjo. O anjo toca a coxa de Jacó, desloca a coxa, Jacó cai no chão derrotado e a vitória seria então do anjo. Mas não foi isso que aconteceu. A vitória foi de Jacó. Lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. A grande lição que existe aqui nessa luta é que você só se torna vencedor quando você perde para Deus. Enquanto você fica lutando contra Deus, o seu passado continua imperando. Mas quando você perde para Deus, esse é o momento em que você de fato se torna vencedor. É o momento de entrega, é o momento que você se rende, em que você diz, Deus, eu não quero mais lutar com as minhas próprias forças. Todo o meu conhecimento, todo o meu intelecto, toda a minha força de trabalho, a força do meu braço, me trouxe até aqui. Mas se onde eu cheguei não está bom, se onde eu cheguei não é o suficiente para que eu seja declarado um vencedor, eu preciso então passar desse ponto. Eu não quero mais contar com a minha força, eu me entrego, eu me rendo e dou a oportunidade de que o Senhor possa conduzir a minha vida daqui para frente. Eu dou oportunidade para que o Senhor possa conduzir todos os conflitos que eu tenho passado por Ele. Eu dou oportunidade para que o Senhor possa conduzir o meu trabalho, os meus projetos, os meus planos de futuro. Existe um propósito de Deus e existe um propósito da nossa vida. Quando nós alinhamos o nosso propósito ao propósito de Deus, ele se torna invencível, porque assim é o propósito de Deus, invencível. E quando nós nos rendemos, nós estamos dizendo, Deus, seja feita a sua vontade e não a minha. É esse grande posicionamento diante de Deus, seja feita a sua vontade, não a minha, que de fato te conduzirá à vitória. É quando cumpre-se sobre a sua vida aquele versículo que diz assim, os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos. Não nos tornaremos vencedor enquanto nós não perdermos para Deus. Observe que quando Jacó ele termina aquela luta, ele tem um diálogo com o anjo. E o anjo então troca o nome dele, inaugura uma nova fase da vida dele. A partir de agora você se chama Israel, você se chama vencedor. E ele diz para o anjo assim, qual é o teu nome? E o anjo não revela, o anjo diz, o que te importa saber o meu nome? O anjo estava dizendo, essa guerra não é sobre Deus, essa guerra é sobre você.
essa oportunidade aqui, essa luta, não é para mudar nada em Deus, mas é para mudar a sua vida. Você é o foco desse momento. E quando ele sai então dali abençoado, diz a Bíblia que ele vai mancando, ele permanece mancando de uma perna. Isso nos permite uma metáfora. Depois que você se encontra com Deus e depois que você perde para Deus e ele passa a ser o diretor da sua vida, o seu modo de andar nunca mais será o mesmo. Eu não sei se você está passando por uma situação que você precisa adquirir nela vitória, mas é muito simples a fórmula de vencer. Tornar-se vencedor é tão somente perder para Deus e o resto Ele vai conduzir. Eu quero então fazer uma oração com você. Eu queria que você se juntasse agora em oração comigo. Nós vamos orar juntos para que a vitória chegue na sua casa. Você que talvez esteja passando por um conflito familiar, um conflito no casamento ou com os filhos, agora é o momento de nós colocarmos na mão de Deus e dizer: Deus, não é mais com a minha força, eu me rendo agora. Talvez você que esteja com um problema no trabalho ou precisando de uma porta que se abra e você já bateu em tantas portas e elas não estão abertas para você. Nessa hora é o momento de você perder para Deus e deixar que Ele te transforme em um vencedor. Talvez você esteja até já desfrutando de alguma coisa que você considera muito boa, mas não é o suficiente para você se considerar um vencedor, como por exemplo o trabalho que você está nele hoje. Mas se você perder para Deus agora, em oração, Deus vai mudar o seu nome e mudando o seu nome vai mudar o seu futuro, pode ter certeza disso. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar agora o teu filho, a tua filha, que nos acompanha agora de dentro da sua casa. Sabemos que o teu Espírito que aqui está também está com eles nesse momento. E a nossa oração, Pai, é para que nós possamos nesse instante nos render a Ti. Nós estamos declarando aqui que nós cansamos de tentar com a força do nosso braço. E agora nós declaramos que é o Senhor que domina, é o Senhor que reina, não é mais o meu ego, mas o Senhor é quem vive em cada um de nós. E por causa disso, Deus, nós nos tornamos agora aquilo que o Senhor diz que nós somos. O Senhor nos chama herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. O Senhor não nos chama apenas vencedor, mas também mais do que vencedores. Tomamos posse dessa palavra e nos colocamos na posição de sermos tocados pelo Senhor, conduzidos pelo Senhor, de onde nós estamos, rumo à vitória que para nós já está preparada. Abençoa agora a casa dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, se esse tema vitória falou com você e você quer saber um pouco mais sobre isso, nós temos aqui algumas indicações. Nós temos aqui o livro Águia ou Galinha. É um livro que vai te levar à reflexão de onde você está e onde você precisa chegar. Quando você se rende para Deus, você se transforma. E essa transformação é que vai realmente fazer diferença no seu futuro. Portanto, adquira esse livro com a gente na editora Getsemane e com certeza isso vai mudar totalmente a sua vida. Dando continuidade a essa leitura, você precisa ler Vencendo os Gigantes. É uma dica rápida e precisa de como você sai da situação de medo e derrota para vitória em Deus. Que Deus abençoe a sua vida e que possamos estar sempre juntos aqui na Igreja Batista Getsemane. Você está convidado a nos fazer uma visita também nos nossos cultos. Vai ser um prazer recebê-lo. Deus é contigo hoje e sempre, em nome de Jesus.